Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de oratória, Dicas Básicas para uma Oratória de Sucesso. Esse é o título do nosso curso, porque nós vamos abordar aqui coisas práticas, fundamentadas teoricamente, mas ações práticas que você precisa compreender para poder falar melhor em público, para poder se expressar de uma forma melhor. Não significa que a parte teórica ela é dispensável, não é isso. Mas o curso ele visa colocar para você a teoria de uma forma prática, de uma linguagem e em exemplificações que você vai poder, de certa forma, se integrar com o assunto e colocar de forma prática, de forma cotidiana, esse escopo, esse conteúdo, toda essa gama de informações do viés teórico que eu vou tentar, de uma forma mais clara possível, passar para vocês para colocar em prática o conteúdo que aqui será ministrado. Então a gente vai aqui conversar, eu vou trazer para vocês algumas informações e não se furte em rever, em ler o conteúdo, em deixar a sua dúvida, mandar o seu e-mail, a sua visão. Eu preciso que você me ajude a manter o padrão de excelência, de qualidade deste curso. Então, assistiu a aula, não compreendeu, ficou alguma coisa ainda obscura, manda para mim, porque eu vou ter todo o prazer em remodelar o conteúdo, em te responder. Me ajude a fazer esse conteúdo mais agradável para você. Vamos lá então, olha só, o objetivo do nosso curso, qual que é o objetivo? É proporcionar a você, aluno, o conhecimento teórico e prático daquilo que é a teoria de como falar em público. Mas, Dana, você vai passar para mim teoria eu tenho livros. Então eu tenho até algumas referências aqui depois que eu vou passar para vocês, mas a ideia é entregar a teoria de uma forma que você consiga praticar essa teoria. Então olha só, ao final desse curso, eu pretendo que você consiga se comunicar melhor em aulas, palestras, em situações do cotidiano, em entrevistas. Cara, você entrou aqui, eu pretendo passar para você aquilo que é necessário para que você consiga se comunicar bem em qualquer situação. Não é um curso voltado para isso, para aquilo. Não, eu vou trazer um apanhado de informações que você, de posse dessas informações, praticando aquilo que aqui vai ser ministrado, você tenha condições de uma forma geral se comunicar melhor em todos os ambientes que você for colocado. Porque não é só em palestras, não é só em sala de aula, mas às vezes você vai precisar expor suas ideias. Às vezes você vai precisar se levantar numa reunião para poder defender um projeto. Então, esse curso ele é voltado para a oratória de uma forma geral. Então, eu vou trazer aqui exemplificações segmentadas, mas o intuito é que você tenha uma informação geral daquilo que é necessário para falar melhor, ok? Então, dito isso, vou passar para vocês também algumas referências de livros, que são livros bons, para que você possa ler, enfim, o conhecimento agregado, ele nunca é demais. Olha só, eu tenho um livro muito bom aqui, que é o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês, tá? Tô ficando ruim das vistas. Cialdini Robert, As Armas da Persuasão, Como Influenciar e Não Deixar Se Influenciar. Esse é um livro muito bom, é uma leitura um pouco mais longa, mas é um livro que vai trazer para você algumas informações muito pertinentes, porque nessa ciência, nesse âmbito da comunicação, quanto mais informação você tem, melhor você consegue se expressar. Outro livro também assim que é excelente é o livro O Poder da Comunicação, é do Laí Ribeiro, de 2013. É um livro assim fantástico. São sugestões, eu vou deixar também no PDF para vocês baixarem junto com esse material. Lá no finalzinho do PDF vocês vão poder ver esses livros e esse material de uma forma geral, para poder até mesmo
comprar e baixar, enfim, aquilo que vocês acharem melhor. Iniciando aqui a nossa primeira aula, vou trazer para vocês aqui uma informação que, de certa forma, ela é boa, mas ela choca. A frase é a seguinte: não se perde o medo. Mas, Dênia, como assim não se perde o medo de falar? O dia que você conseguir perder esse medo, você vai ser um ser superior. Porque o medo, ele faz parte da nossa evolução. Ele faz parte da nossa existência. Ele é... Uma pessoa sem medo existe? Eu deixo essa pergunta para você. Será que existe uma pessoa que não tem medo de nada? Não saberia te dizer. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte: o medo não se perde, o medo se domina. O maior medo das pessoas hoje, trouxe até aqui, você pode acompanhar na tela, um jornal americano, ele diz assim, Sunday Times realizou uma pesquisa juntando 3 mil americanos para descobrir o que lhes causava maior medo. Então, a pesquisa apontou que 41% dos entrevistados tinha medo de falar em público. O maior pavor deles era se fosse colocado em alguma situação para falar em público. Então, nós podemos ver não só isso, essa reportagem, mas faça uma avaliação agora. Se você fosse colocado diante de uma plateia, você não teria medo. Então, o medo de falar em público, ele vai estar sempre lado a lado com aquilo que é uma expectativa. O medo está para a expectativa. Eles estão lado a lado. Você tem uma expectativa e acompanhado dessa expectativa você tem um medo. Mais o medo de quê? Você não tem medo de dar certo. Você tem medo da frustração. Então, o medo sempre vai estar aliado a um sentimento de uma possível frustração, né? Então, o que eu quero dizer nesse primeiro momento? Esquece isso de, não vou ter medo, eu vou fazer um treinamento, e se alguém te prometer isso, você fica com o pé atrás, porque a pessoa falar que você vai perder o medo, eu acho complicado. Então, a minha fala para vocês o medo, ele deve ser dominado. Então, as pessoas que falam bem em público, não significa que elas não têm medo. Significa que elas conseguem dominar esse medo. E existem várias técnicas para isso, e nós vamos ver no decorrer desse curso. Olha só, nós devemos treinar para não ter medo. Nós devemos ter apoio e recurso de técnicas para isso, né? Então, não acha que você vê um apresentador de TV, um professor, um palestrante, até mesmo um político ali, que ele nasceu com aquilo. É um dom. As pessoas nascem com aptidões. Mas tudo na vida é treino, né? Existem muitas frases aí de efeito, né? Uma delas que está na moda é que o sucesso é treinável. E realmente, eu concordo com isso. Então, imagine que nós, a todo momento, passamos por situações que nos ensinam. E se nós não aprendermos com as situações, nós não vamos evoluir. Então, as pessoas que têm uma boa desenvoltura frente às câmeras, as pessoas que têm uma boa desenvoltura até mesmo para falar em público, você pode procurar saber. Elas vêm de muito treino, esforço. Você não acorda da noite para o dia um bom orador. Isso é uma escalada. Isso é um treino. Não acho você que é uma coisa assim, você vai dormir tímido e acorda desinibido. Não é isso. Dentro desse gancho de falar em público, de se comunicar, eu tenho uma informação para você. A fala não é a coisa mais importante de um discurso. Mas como assim, Dênia? A fala não é mais importante? Nós temos aí 3 pilares, vamos assim dizer, nesse momento. Nós vamos ter 3 aspectos que são importantes para uma comunicação. Nós temos as palavras,
a fala propriamente dito, tom de voz e linguagem corporal. Então, a fala, as palavras, aquilo que vai ser construído, não é tão importante dentro do contexto desses 3 aspectos. Se você fala bem, tem muito conteúdo, mas não consegue expressar, e se você tem um bom conteúdo, até consegue falar, mas a sua linguagem corporal não condiz com o que você está falando, entenda, é uma discrepância. Então você precisa ter um equilíbrio ao construir um discurso, ao falar, ao palestrar. Você precisa ter harmonia entre esses elementos. Então, num discurso, não adianta você ter muito conteúdo e não conseguir passar, não adianta você ter uma boa desenvoltura e não ter o que falar, e não adianta você ter um bom discurso, ter uma boa desenvoltura, mas o seu corpo não comunicar aquilo que você está proposto a dizer. Então, nesse primeiro momento, você precisa entender que essas coisas elas têm que andar em harmonia. Você precisa ter conteúdo, você precisa passar de uma forma clara e o seu corpo precisa, em resposta a esses outros 2 elementos, o seu corpo precisa comunicar da mesma forma. Não adianta você, um exemplo, você está falando uma fala calma e os seus braços estão assim, e você está assim a todo momento. Vocês repararam que desde o início, em determinados momentos, eu me desviei o olhar de você? Sim. Percebe como isso traz para você uma agonia? Poxa, essa pessoa não está falando comigo. Poxa, o que ela está falando é até legal, mas ela divaga o olhar. Isso faz parte. Para vocês entenderem o poder da linguagem corporal. Não é só o que se fala, é como se fala. Aristóteles, lá atrás, o filósofo, lá atrás, ele disse uma frase muito interessante. E isso colabora com aquilo que é a arte de falar. Ele disse assim, não é falar para alguém, é falar com alguém. Isso faz todo sentido. E lá na frente a gente vai ver um pouco disso. Então, quando se constrói um discurso, não é simplesmente a redação, o ponto, a vírgula, o que eu vou falar. Não, é como você vai falar. Então, tudo isso influencia um discurso. Tudo isso influencia, Dênia, mas eu não dou palestras, meu negócio é dar aula. Ah, não, mas eu estou num ambiente corporativo. Não, tudo isso que eu estou falando para vocês, imagine na sua realidade. Agora você, o seu chefe fala assim, João, apresenta aqui um projeto. Aí você chega, seu projeto lindo, maravilhoso, corporativamente, financeiramente perfeito, chega lá na frente, você não consegue comunicar isso. O que adiantou? Você tinha um pé muito forte, que era a questão do conteúdo, mas você falhou nos outros 2 pés, que é a forma de falar e como falar. Então você avalie o ambiente que você está e tente trazer harmonicamente isso, né? Conteúdo, a forma de entregar esse conteúdo e o gestual, o corporal. Não adianta você entrar em uma palestra assim, olá, boa noite. Você não cumprimenta ninguém assim, de cabeça baixa. Você, olá, tudo bem? Então, para você entender, eu estou trazendo esse spray, essa visão panorâmica, introdutória, para você ver como a arte de falar, de se comunicar, ela vai muito mais do que simplesmente preparar um bom discurso. Sabe? Então nós temos muita coisa para falar nesse curso. Então nesse primeiro momento eu queria dizer para vocês que é muito importante para mim, ao término de cada aula, que vocês nos deem esse feedback, tá? Cara, tá legal, não tá legal, eu não tô entendendo, tá confuso, ou não, olha, tá muito bom. Então me ajude a criar um conteúdo de qualidade, porque eu não sou o dono da verdade, na nossa equipe não. Nós estamos aqui e nós fazemos esse curso pensando em você. Não adianta nada eu vir para cá e expor tudo aquilo que eu sei, e sendo que você, que é o mais importante, não está absorvendo. Então a minha linguagem aqui, ela é hoje o mais próximo da sua realidade. Por quê? Porque eu preciso que você entenda aquilo que é necessário para que você evolua. Entendeu?
Outra coisa também, num discurso, o tom de voz. Você não chega num discurso e fica sussurrando. Não, você não. Você chega para falar, você precisa entender. Você precisa saber a hora de dar a tônica. Você não vê? Faça um teste, ouça uma rádio. Liga aí uma rádio que você gosta e ouve. Repara como o locutor fala. Ele vem falando rápido, rápido, rápido. De repente ele dá um silêncio, ele vai devagar, ele entona, ele fala. E por quê? Porque isso faz parte do conjunto. Espera lá, nós temos muito mais coisas ainda à frente, então eu peço que você... Vou deixar uns exercícios aqui daquilo que é um resumo do que eu já falei, e na próxima aula nós vamos ver outro ponto. Eu vou deixar aqui para você o seguinte... O tema da nossa próxima aula, que é os 3 níveis de comunicação: boca, cérebro e coração. Então, faça os exercícios e vamos juntos nessa caminhada. Nos vemos na nossa próxima aula.